E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar fazendo um tutorial da Epic Games para a gente poder estar utilizando os serviços online da Epic e entre outras coisas aí. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. O Gibrel é um inscrito do canal aí, ele sempre tá dando algumas dicas. No vídeo da Epic Games do Galactic Civilization, ele me deu uma dica aqui que falando que a versão Wine GS 7.0 RC3, os serviços online da Epic tá dando para instalar, ele me deu algumas dicas aqui. Então, os créditos vai pro Gibrel, ok? Ele que orientou aí, que me deu a dica, passou para nós aí poder estar instalando os serviços online da Epic. Eu tinha feito uma instalação aqui para testar e tal, mas eu acabei excluindo ela sem querer. Essa aqui é a minha antiga, que não tá instalado os serviços online da Epic. Saiu novos scripts para poder fazer a instalação. Eu tentei utilizar essa minha mesma Epic e eu não consegui. Então nós vamos ter que fazer uma instalação da Epic Games do zero. Eu aconselho a você pegar essa sua aqui porque você tem os saves de jogos, você tem os seus jogos baixados. Eu vou mostrar aqui para vocês também como você vai fazer para não precisar estar baixando o jogo novamente, porque a Epic Games tem esse problema, né? O que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui na minha Epic Games e vou vir aqui em Browser Files. Ela vai abrir nesta tela aqui. Você volta aqui em cima, aqui, ó, no seu gerenciador de arquivos, volta lá no seu Lutris, na sua pasta do Lutris, e pega essa Epic Games aqui, ó. O que você vai fazer? Clica com o botão direito, renomear, coloca outro nome aqui, eu vou tirar o Story aqui, ó, e eu vou colocar underline BK, de backup, ok? Faça isso. Seus arquivos estão salvos aí. Eu queria mudar até a minha para outra HD, mas enfim, vamos deixar ela aqui mesmo. E agora, o que você vai fazer com esse cara aqui, ó? Vem aqui e remove. Dá um uninstall, ele saiu. Não se preocupa, seus arquivos estão aqui, ó, Epic Games underline BK. E aí nós vamos vir aqui em Lutris, vem aqui em Community Installers e procura Epic Games. Vamos esperar ele vai achar, ó. Nós vamos dar um install, vamos vir aqui, ó, dar uma aberta aqui. Esse standard é o script antigo que nós utilizávamos. E tem o full, que é o novo. Nós vamos instalar o primeiro, eu vou dar um install. Essa é a minha pasta padrão. Caso você quisesse fazer a instalação em outro local, eu aconselho você fazer isso. Ó. Copia esse cara aqui, ó, dá um Ctrl C, browser, e aí você iria, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, no meu Lutris 2, cria uma pasta, dê o nome para ela, dê um criar e dê um ok, para ele não jogar os arquivos tudo espalhado, ficar tudo bonito dentro da pasta. Mas eu já tenho aqui o meu local padrão. Eu vou instalar nele mesmo. Vou dar um install. Ele vai pedir para fazer o download do Ubisoft. Ele já esse script, o outro também já tinha, mas esse aqui eles modificaram algumas coisas, que é o launcher da Ubisoft para quando você tentar jogar algum jogo que seja da Ubisoft, ele tem essa integração. O launcher da Epic Games. Então eu vou dar um continue, ele vai fazer o download, isso aí vai depender muito da sua velocidade de conexão com a internet, mas são arquivos pequenos. O da Epic são 150 megas e o da Ubisoft 218 megas, então bem pequeno aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, meu. Clica aqui embaixo aqui, ó, pá, só clicar. Ele vai perguntar para você se você quer ativar as notificações. Se você quiser, claro, habilite ela para você não perder nenhum tutorial, nenhum jogo bacana aí, nenhum conteúdo legal do canal. E já deixa aquele like lá, que eu sei que isso aqui vai te ajudar. Eu sei que você gosta dos conteúdos do canal. Já deixa o like também aí. E aí ele vai fazer as dependências, vai fazer as instalações. Eu vou pausar o vídeo porque esse processo demora um pouco. Eu acho que demora cerca de 5 minutos. Eu não tenho certeza, mas ele demora um pouco aqui. Ele vai fazer a instalação, tal. Eu já retorno, ok? Acabou a instalação. Chegou nessa tela, você dá um close. Não dê launcher. Siga o procedimento correto aqui, tá? Que nós vamos fazer. Dá um close. O que nós precisamos de fazer agora? Conforme a orientação do script, nós precisamos usar uma versão do Wine 7 RC1 ou maior, o Wine GE ou TKG. Nós vamos usar o Wine GE. O que você vai fazer? Para quem ainda não tem, você pode vir aqui no navegador e procurar Proton app-qt. Dá um enter. Aqui, ó. Esse cara aqui, Davi do Tech. Entra dentro desse site aqui, clica em download
e baixa esse cara aqui, ó. Você clica nele, ele vai baixar. Ele é um app image. Depois, você vai lá onde você salvou ele, ó. Vem aqui e dá 2 cliques. Se ele não acontecer nada, você clica com o botão direito, propriedades, permissões. Ó, ele já vem marcado. Então, você vai dar 2 cliques, executar. Vou minimizar aqui. Pronto, ele abre esse cara. Esse cara aqui, eu já tenho vídeo dele aí, já falei algumas vezes dele no canal. Eu só vou fazer direto, tá? Eu não vou ficar explicando nada. Você vai selecionar aqui Lutris, você vai vir adicionar a versão. Ele já abre no ANGE e já abre aqui também na versão 7.0 RC3 GE-1. E aí você vai dar um install. Eu já tenho ele instalado, ele não vai fazer instalação, é claro, né? Ele ia mostrar aqui embaixo, aqui onde está meu mouse, ó, o progresso de instalação. Quando ele ficar com a tela igual essa que está aqui, você pode dar um close, fecha o seu Lutris, abre ele novamente, que é para ele fazer esse carregamento aqui, ó, de checagem, runtime e tal. Você vai clicar com o botão direito, configure. Ó, eu vou mostrar aqui o que o script fez, é praticamente a mesma coisa do outro, mas enfim. Nós vamos trocar aqui de F-Shark para Lutris GE 7.0 RC3-1 x86-64. Seleciona ele. Pronto, aqui o meu tá desta forma, E-Sync habilitado, F-Sync caso você tenha um kernel que te dê suporte, você pode deixar todos habilitados. Se você quiser, você já pode até habilitar o FSR aqui, caso você for utilizá-lo. Eu vou fechar aqui, vou vir em System Options também, tá tudo padrãozão, ó. Isso aqui é o script que faz. Eu apenas modifiquei aqui para NVIDIA, que é a minha placa de vídeo. Você pode selecionar a sua aí, tem Intel, tem Radeon. Isso aqui é da máquina virtual, tá? Porque eu tenho os drives instalados e o LVPM. É NVIDIA minha, eu vou salvar e aí sim eu vou abri-lo. Ele vai atualizar o Wine e aí ele vai abrir o launcher da Epic Games. É um tutorial, vai ficar grande, mas é um tutorial completo. Alguns vão falar assim, o Heroic Game Launcher é bem melhor, é bem, você não precisa de fazer essas coisas e tal. Eu gosto de utilizar o Lutris, tá? Para mim o Lutris está me atendendo muito bem. Se você gosta de utilizar o Heroic Game Launcher, não tem problema nenhum. Eu sempre uso aquela, se tal coisa tá te atendendo bem, tá funcionando para você, então, cara, usa ela, seja feliz. Para mim o Lutris me atende super bem, consigo rodar meus jogos aqui na medida do possível com o Lutris. A minha Epic Games eu consigo jogar, não tem problema nenhum. Se você prefere o Heroic, se você prefere o Wine Launcher, né, que tem o Wine Launcher também, outra coisa aí, enfim, fica a seu critério. E aí você vai se logar, né, com a sua conta, como você faz normalmente. Eu vou me logar aqui e eu já retorno. E aí eu já me loguei aqui, sem problema nenhum. Ele vai pedir aquele captcha, né, que é para você selecionar as imagens lá, tal, enfim. Você faça aí todos os procedimentos. E aí é isso aqui, ó. Isso aqui que eu falei de notificação. Para você desabilitar nas configurações, porque às vezes quando você vem aqui e fecha, ela não fecha. E aí ela pode dar lentidão no launcher, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui como tá fazendo isso. Minha Epic Games zerada, eu vou vir aqui, ó, em configurações, ó. Pronto, tá aqui, serviços online. As notificações que eu falei são essas aqui, ó. Exibir notificações de ofertas especiais e exibir notificações de jogos grátis. É recomendado no script lá, como eu mostrei, você fazer isso. Então vamos fazer. E depois disso você vai vir aqui, ó, e dar um install. Ele demora um pouco, mas ele vai aparecer um pop-up aqui, ó, de notificação que foi instalado. Apesar de que eu desativei as notificações, né? Mas enfim, vamos esperar. Eu não vou cortar, eu vou deixar, tá? Para vocês verem que aqui, pronto, apareceu, ó, instalação com sucesso. Os Epic Online Services foram instalados. Aqui ele já está sem aquele alerta, né? Você fazer a instalação dos serviços online da Epic. Finalizou aqui. Vou vir em bibliotecas. Não tenho nada instalado. Qual o jogo que eu estava jogando, né? Que eu comecei a jogar. Eu vou vir aqui e vou procurar o Shadow of the Tomb Raider. A Epic Games não tem aquela opção de você selecionar a pasta que o jogo está instalado, enfim. O que nós vamos fazer para nós não termos que baixar o jogo novamente? Vou vir aqui em instalar, vou desmarcar aqui para ele não criar atalho, vou deixar atualizações automáticas, vou dar um instalar, vou esperar um pouco aqui, ó. Vou deixar ele baixar uns 500 MB aqui, ó. 300 MB já tá bom. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no seu Lutris, vai vir aqui na taça do Wine, vai matar o processo. Pronto, ele vai finalizar. O que você vai fazer? Lembra que você tinha renomeado a outra pasta da Epic Games antiga? Vou vir aqui, ó, na minha pasta Lutris. Eu tenho aqui o meu BK e tenho o novo script. O
que você vai fazer? Você pode dividir a tela, se o seu gerenciador de arquivos dá essa opção. Eu vou dividir a tela aqui. Do meu lado esquerdo, eu vou abrir o backup que eu tinha feito. Vou entrar em Drive C, vou vir em Program Files, Epic Games, e aqui estão os meus jogos que eu tinha baixado. Esses dois aqui eu não vou fazer, eu não vou jogá-los, eu vou só fazer desse aqui. Vou vir aqui do meu lado direito, vou abrir o meu local da minha nova Epic Games, vou vir em Drive C, Program Files, Games, tá aqui a pasta do Shadow of the Tomb Raider, nós começamos a baixar. O que você vai fazer? Você vai pegar a do lado esquerdo, que é o seu backup, vai arrastar ela pro novo launcher da Epic Games. Solta ela aqui. Eu vou mover, como elas estão no mesmo HD, por que eu fiz isso? Eu até precisava de mudar, mas depois eu mudo de HD. Eu fiz no mesmo HD, que é para facilitar para você. Porque quando você tem um arquivo no mesmo HD e vai jogar só para outra pasta, o processo de copiar é mais rápido. Então você move ele, ó. Pega ele aqui, move. Ele vai pedir você gravar dentro. Ele vai falar que tem algumas coisas, você aplica todos e grava dentro. Porque eles estão no mesmo HD. Se você fosse copiar, ia demorar mais. Então fica a dica aí. Eu não vou excluir a minha pasta de backup aqui ainda, porque eu não sei se ele fez o meu salvamento na nuvem. Então depois a gente vai, caso ele não fez o salvamento na nuvem, a gente vai fazer um macete aí para poder estar pegando os arquivos de salvamento. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, para abrir a minha Epic Games. Vocês viram que ela tá até abrindo mais rápido, né? Vou deixar aqui, deixa eu arrumar aqui, eu sou meio enjoado com essas coisas, tá? Não liga pra isso não, que eu sou meio enjoado. E aí vocês estão vendo aqui que tá com uma bolinha azul ali, que é um alerta, né? É uma notificação aí, um alerta para você. Então eu vou clicar nela aqui, ó, na minha biblioteca. Ele vai abrir aqui, ó. Eu vou já até colocar aqui, ó, instalados. Eu gosto de deixar assim. E ela tá aqui, ó, retornar. Eu vou clicar em cima dela. Eu vou abrir aqui, ó, meus downloads. Eu só tô achando ela um pouco, não tá muito responsiva, né? Tá um pouco lenta. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a verificar os arquivos. Ele não vai baixar. Isso aqui vai demorar um pouco, tá? Porque eu acho que esse Shadow of Tomb Raider é o quê? Uns 64 GB, mais ou menos. E às vezes ele baixa pouca coisa aí, 500 MB, 1 GB, alguns arquivos que se perderam aí, sei lá. Enfim, vamos deixar ele verificando aí, eu vou pausar o vídeo e depois eu retorno. Eu vou voltar aqui nas minhas configurações, vamos confirmar de novo, serviços da Epic instalados, perfeito. Vou voltar aqui, ó, vou voltar aqui. Ele está verificando, 26%. Isso vai demorar um pouco, tá? Por exemplo, o GTA eu não tenho ele baixado, mas se você fizer isso com o GTA também dá. Mas o GTA vai demorar aí bastante, mas não chega coisa de horas não, é coisa de minutos aí. Por exemplo, esse jogo eu creio que ele vai uns 10 minutinhos para verificar os arquivos todo e tal. Eu acho que até menos que isso. Vou pausar o vídeo, ao final eu retorno, porque eu quero ver se a gente vai precisar de fazer aquelas instalação para esse jogo funcionar. Porque muita gente me pediu para mostrar ele funcionando e eu não sei se com esse novo script ele vai funcionar sem problema nenhum. Se ele não funcionar, a gente vai fazer algumas pequenas alterações. Eu já retorno. Como eu falei, às vezes ele precisa baixar alguns arquivos. E aí aqui, ó, ele vai precisar baixar 2 GB. Então, melhor do que baixar 60, né? Ele já finalizou aqui, ó, de fazer as verificações, baixar aqueles 2 GB, que no meu aqui foi necessário, né? Vou vir aqui na minha biblioteca, já tá. Eu vou iniciar, vamos ver se esse jogo vai abrir. Que é o jogo aqui do momento, né? Que a galera tá jogando e que ele tem alguns pequenos problemas para iniciar. Vou dar um OK e aí o jogo, ele não mexe esse launcher aqui. Vamos ver aqui as opções, vou abrir ele pra gente ver. Salvou na nuvem, né? A Epic Games tem esse probleminha. Eu vou marcar aqui tela cheia exclusiva, vou desmarcar o DirectX. Eu vou utilizar o FSR, né? Como eu falei no vídeo passado aí, em algum vídeo aí eu falei. Eu vou utilizar aqui a versão qualidade, que é o 1280 por 720. Vou utilizar o anti-aliasing TAA, vou vir em gráficos alto, qualidade alta, normal, eu vou deixar assim, vou dar um OK e vou dar um jogar. Vamos ver se o jogo abre, se ele salvou o save, senão eu vou mostrar como você vai fazer para estar colocando o seu save, né? Controle já reconhece. Cara, a única coisa que eu acho zoado na Epic Games é isso. Ele não salva na nuvem o seu save. Mas enfim, vamos sair aqui já. Depois eu vou mostrar ele funcionando. É que eu vou pegar o meu save. Pode deixar ela aberta. Vou minimizar aqui. Esse é um problema que quando você utiliza o FSR, ó. Tá vendo? Quando você clica aqui, ó.
e você também não consegue sair nela aqui. Eu vou minimizar por aqui. Ela tem esse problema aqui, fica alguma coisa aqui bloqueado. Se você arrastar ela para cá, ó, você consegue. Pequenos detalhes aí que eu acho que não... Tô com o meu Explorer aberto aqui ainda. Vou vir aqui, ó, do meu lado esquerdo, que é o meu backup. Vou abrir ele, vou vir em Drive C, vou vir em Users e vou vir no meu usuário. Vou voltar aqui no lado direito, que é a minha Epic a atual, que a gente fizemos a instalação. Vou vir em Users, o meu usuário, e tá aqui, ó. Tem o Salved Games, não tem nada. Eu vou vir aqui do lado esquerdo, né, no meu backup. Salved Games, ó, tem o Avalanche Studios, Second Edition. Esse é o save do Second Edition. Documents, Avalanche, My Games. Tem outros save aqui, tem o Shadow of Tomb Raider save. Então, o que eu vou recomendar para você fazer? Vamos ser direto. Pega tudo aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, no meu backup, Drive C, Users, Rodrigo. Vou voltar aqui do lado direito, que é a Epic Games atual, Drive C, Users e Rodrigo. Vou pegar a minha pasta Rodrigo do backup, você pega a sua aí do seu usuário, né? Vou arrastar aqui para o meu lado direito, que é a minha Epic Games atual, e vou mover. Se você mover, é mais rápido. Eu vou mover, vou gravar dentro, e aí ele vai falar algumas coisas aqui de... Vou aplicar todos e vou gravar dentro. Vou aplicar todos e gravar e sobrescrever, né? Desculpa. Pronto, bem rápido. Antes da gente excluir a de backup, eu vou voltar aqui na Epic Games. Vou voltar aqui no jogo, vamos ver se deu certo, né? Vou abri-la aqui, o Shadow of the Tomb Raider, novamente. Vou dar um OK aqui e vou dar um jogar. Segunda vez abre mais rápido, né? Continue, ó. Cavernas, vou continuar aqui para me mostrar lá onde eu tava no vídeo passado aí. No vídeo de algum que eu fiz aí. Depois que, se você quiser trocar a versão do Wine, agora você pode, porque já tá instalado, mas aí nós vamos trocar. Então, ó, só que tá com um pouco de corte na tela. Ele já bugou aqui o negócio. Já bugou, como vocês estão vendo aí. E ele travou tudo aqui. Pronto, agora ficou com desempenho bom. Então, vocês estão vendo aí que é tudo uma questão ATC-LAN. Deixa eu desligar aqui. Ó, esse jogo, pra mim aqui tá com um pequeno rasgo na tela. Mas eu percebi que é por causa do FSR. Mas é bem pouco, ó. Bem pouco. As minhas configurações aqui do mod 7, tá tudo feito na Nvidia. E aí nós temos aí 30 FPS, eu não tô gostando desse desempenho não. Ontem tava melhor. Ontem não, Quase lá. No vídeo que eu fiz, o desempenho tava melhor. Eu tava fazendo o vídeo e aí eu parei lá na parte que eu abri o Shadow of Tomb Raider. O desempenho ficou ruim, né? Como eu falei, e aí parou ali. E agora eu tô voltando aqui. O que aconteceu aqui? Meu computador deu tilt de novo. O bichinho tá capengando aí, tá indo. Vamos ver até onde ele aguenta. Só que é o seguinte, minha webcam queimou. Já era a webcam. Então, não vou fazer mais facecam porque não tenho mais webcam. Até rimou, tá vendo que legal? Que bacana. E aí, eu fiz umas modificações aqui na minha Epic Game, só que depois de estar desmontado meu notebook aqui e tal, feito algumas coisinhas e enfim, eu percebi que não é preciso, eu não precisava de ter modificado. O problema foi que tava dando a webcam tava queimando e aí deu tilt na gravação e tal. Eu fiz umas modificações assim aqui que eu acho legal. Eu acho interessante para se fazer porque alguns jogos precisam. Como vocês viram, Tomb Raider ele abriu sem precisar de fazer nada. O que eu fiz? Eu achei melhor para mim. Eu mudei a versão do Wine. Depois que você fez aquele procedimento do começo do vídeo, de ter instalado os serviços online da Epic, você pode fazer outras coisas depois disso, ok? Não tem problema. Mudei aqui pro Lutris F-Shark 6.21-6. Tá tudo normalzão aqui, o FSR habilitado, E5 habilitado, F5 habilitado. Aqui também tá tudo normalzão. Eu salvei, eu cliquei em cima da Epic Games e eu vim aqui em Winetricks. Ele vai atualizar o prefixo, né? Porque você tá mudando a versão do Wine, então ele vai atualizar o prefixo e vai aparecer a janela do Winetricks, esse cara aqui, para a gente poder fazer algumas instalações aqui. Eu vou dar um OK, vou marcar a primeira opção, vou dar um OK. E aqui nós vamos lá embaixo lá, ó, e vamos instalar o Xenia 40. Esse cara aqui, ele já
quando você marca ele já faz a instalação do .NET 40. O .NET 40, às vezes, é necessário para alguns jogos. Você vai subir mais aqui para baixo e marca o VCrum 2015. Só que tem um porém aqui. Se você quiser fazer a mesma coisa que eu, que quiser instalar esses caras, você tem que trocar pro LUTRI 6.21-6. É isso mesmo. Você tem que mudar para esse cara que eu mudei aqui. No caso, eu já deixei o F-Shark porque eu vou deixar ele definitivo. Porque eu já tenho no passado eu tentei instalar esse cara aqui com o ANGE 7.0 RC3-1 e ele não instalou, deu problema. Então você vai marcar o Xenia 40, o VCrum 2015 e vai dar um OK. Ele já instala, ó, vou mostrar para vocês aqui, .NET 40, ele já faz automático. Você não precisa marcar ele, você só vai marcar os dois aqui de baixo que eu falei. Vai dar um OK, ele vai fazer a instalação, demora por causa do .NET 40, demora de 8 a 10 minutos, mais ou menos aí. Quando ele chegar nessa tela é porque ele finalizou a instalação com sucesso. Você vai cancelar aí até a janela fechar. Depois disso, eu vou executá-lo aqui. Se por um acaso o desempenho ficar ruim, é por causa que eu estou capturando a tela. Porque eu fiz esse teste de estar capturando a tela e não capturando a tela. Infelizmente, o OBS me roubou FPS aí do jogo. Então, por um bom tempo aí, vocês vão ficar sem ver o meu rosto aí. Esse rosto feio, né? Então, vocês não vão ver mais o rosto feio aí. Vai ficar sem facecam, ok? Minha webcam da Logitech, ela morreu de vez. Depois eu vou tentar abrir ela ali e ver, né? Vou vir aqui em configurações para mostrar para vocês que o serviços online da Epic ainda está instalado. Vou abrir aqui direto aqui, ó, mesmo, o Shadow of the Tomb Raider, pra gente conferir aí e finalizar o vídeo aí e parar, que eu fiquei o dia inteiro nesse negócio, gente. E aí, quando eu fui ver, a webcam foi-se embora. Eu não vou mexer nas configurações, eu vou mostrar lá dentro do jogo, que nós já tínhamos feito lá no começo e tal. Pelos meus testes aqui, eu consegui rodar 45, 50 FPS, às vezes até 54, com tudo no normal, com todos os filtros ligados e com um FSR no Ultra Quality. Ficou bem bacana, o desempenho ficou bem bacana. Vou mostrar aqui rapidinho vídeos e gráficos. Então eu tô com 1477 por 831, que é o Ultra Quality. Tá tudo dessa forma, o anti-serrilhado SMAA. Gráficos, tá tudo no normal e todos os filtros ligados. Apenas eu desliguei aqui o desfoque de movimento que eu não curto. Vou dar um continuar. Vamos ver se esse negócio não me trola agora, né? Ué. Agora ele ficou. Era a webcam que tava queimando e tava ferrando aqui o meu OBS Studio. Tá 47, ó. Os filtros ligados, iluminação, né? Iluminação volumétrica, o Pure também tá ligado. Vocês estão vendo aqui que o jogo tá rodando a 44, tem uma pequena perca aí, como eu falei, sem tá capturando, consegui 55 FPS, mais ou menos essa faixa, 50. Eu vou pegar o controle aqui, o controle funciona, né, como eu falei, tá tudo com os filtros ligados, ó, sem corte na tela, efeitos de luz volumétrica aí e tal. Ó, vou mostrar as opções aqui, para não ficar nenhuma dúvida, tá em 1477 por 831, que é o Ultra Quality, né, do FSR. O anti-serrilhado tá no SMAA. Você pode até, eu não vi muita diferença. O AMD Fidelity FX também eu deixei ligado. Pode até aumentar uma aqui, ó. Eu não vi muita diferença. Tá tudo normal. Pure também, que é pesado. Todos os filtros ligados, apenas o desfoque de movimento desligado. Até que melhorou aí o anti-serrilhado, né? Deu uma melhorada no cabelo, ó. 44, eu acho que é um FPS muito bom pra jogar. Desculpe por não esperar. Cuidado. Então, caiu pra 38. Ó, 46. Isso aí vai ser muito carregamento. Ó. Então tá bonitão, né? Vou dar uma descida aqui. Tá bonitão. Se você colocar no qualidade, 1280 por 720, ó, fica show de bola. Você consegue rodar aí a 70 FPS com tudo no normal, todos os filtros ligados. Fica bem bacana. Então isso aí vai depender aí do seu gosto, né? Se você, eu quero jogar a 60 FPS, então você põe no qualidade, ok? Eu vou jogar assim, pra mim tá bom. Vocês estão vendo que ele cai o FPS ali. Eu acho que até porque tá na cutscene também. Nossa, olha só esse lugar. Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos.
É. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah, Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Ok, pessoal, então eu saí aqui, saí do jogo aqui também. As coisas não tá muito legal aqui não, tá bugando bastante aqui meu computador, não tá ficando muito legal. Vocês viram aí as coisas que eu fiz, você pode estar dando uma conferida aí, ver se melhora o desempenho. Eu tô tendo problema aqui em tá capturando a tela e tá jogando, eu acho que o computador não tá aguentando, sei lá. A primeira parte aí, como você instalar os serviços online, eu acho que vai ser útil para você aí, ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.